Entendendo a Bíblia em boa companhia, e temos um tema especial trazido por Isaías, consolo ao povo de Deus, 700 anos antes de Cristo, jejum para contendas. Jejum para contendas, uma mensagem de advertência para um povo que estava em rebeldia, vivendo em egoísmo. Uma mensagem para prevendo o ato de Jesus, as ações de Jesus por nós. Uma mensagem para o povo do advento, aquele povo que está próximo de ver a volta de Jesus hoje, aqui agora, eu e você diante do Pai, com as atitudes de Cristo, ou vivendo para suas próprias paixões. Vamos orar. Senhor Deus, muitas graças te damos pela compaixão, pela misericórdia que tem de nós. Faz com que nós também assim vivamos em compaixão com os nossos irmãos, vendo-os em sofrimento, que possamos atendê-los, que o nosso coração não se endureça, mas que tenhamos compaixão vinda de ti, em nome de Jesus. Amém. As bênçãos que podemos ter dos céus são exatamente ser semelhantes aos seres celestes. Estamos aqui na terra para fazer a obra de anjos. Repare, Jesus não foi mais um. Ele não veio aqui na terra para viver em glória. Pelo contrário, deixou o seu reino de glória e majestade, um chão de ouro, um piso de ouro nos céus, para viver em humildade entre nós, repartindo o pouco que tinha. Não era rico nem abastado. Recolhia de um menino pobre 3 pães e o multiplicava entre as multidões. Assim, pelo amor de uns, o evangelho vai frutificando. E Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Nós temos, portanto, que produzir frutos. A figueira que Jesus se aproximou, Jesus gostava muito de figos, e não viu nela frutos, ele amaldiçoou e suas folhas secaram. A figueira morreu no mesmo momento, naquele mesmo dia, espantando os discípulos. Pelos seus frutos os conhecereis. Quais são os frutos que nós temos? Estamos nós orando por motivos egoístas, jejuando por motivos egoístas, ou estamos tendo uma vida de misericórdia e abastança para com os nossos semelhantes, nossos irmãos? Como Cristo, que passava por meio dos pecadores, comia com eles, curava-os e assim trazia esperança a um mundo que estava em completa entrega à escuridão, a Satanás. Isaías registrou a seguinte ordem de Deus para mim e para você, que está aqui bem clara. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta. Anuncie a meu povo a rebelião dele e comunique de Jacó os seus pecados, a comunidade de Jacó os seus pecados. Então, eu estou sendo alertado com gritos do Senhor dos céus dos meus pecados, quando eu, verso 3 do capítulo 51:8. Por que jejuamos, dizem, e não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês, exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Vejo orações de pessoas que se ajoelham pedindo a vitória para um clube de futebol, pedindo a vitória sobre outras pessoas. E Deus, então, nesta ideia, teria que escolher entre qual filhinho querido teria que abençoar, dando ganho na jogatina, dando uma bênção em detrimento do outro. Esse jejum é odioso pela própria natureza do egoísmo. Nós devemos, sim, pedir em tudo a bênção de Deus, a proteção do Pai e a luz dele. Mas a nossa oração é muito mais como a de Jó, que orou pelos que o estavam acusando, e imediatamente os que o acusavam tiveram a cura, e ele também passou a ser abençoado, restaurando todas as coisas que o diabo tinha tirado dele. As bênçãos de Deus, as janelas dos céus não se fecham para aquele Filho de Deus que derrama suas lágrimas pelos seus semelhantes, porque Jesus foi ouvido em sua oração: Pai, por que me abandonaste? Mas, na verdade, ele foi largado naquela cruz por conta dos meus pecados. E então eu também tenho que tomar a minha cruz e seguir e abençoar aos outros com as bênçãos dos céus. Então, se não é esta a oração com jejum, sacrifícios que Deus requer de nós, qual seria então a atitude a se esperar? Está no verso 6. O jejum que eu desejo, diz o Deus, os céus, o nosso grande Criador,
Não é este soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida, não é dar do que sobra, não é separar um bichinho da comida do cachorro, que, esse aqui eu não vou dar para o cachorro, vou guardar para algum pobre. É guardar da minha comida, é compartilhar daquilo que eu estou vivendo, é trazer a harmonia entre os seres. Quanta miséria seria completamente devassada. Aqui eu passo para um pequeno comentário. Nós temos um Deus de muita. É pródigo, ele abençoa, ele dá com fartura, mas os homens acumulam riqueza. Passam a comer o leite condensado, o queijo, leite comprimido. Ali está 8 quilos de leite, 8 litros de leite para fazer 1 quilo de queijo. E o leite condensado comprimido. E assim eles vão alimentando a sua opulência, comendo a carne. E um animal come onde comeriam 100 seres humanos. 1 por 100 é o proveito que tem a proteína da carne no nosso corpo. Então o animal come 10 quilos para formar 1 quilo de proteína. Desses 10 quilos, nós comemos 10 para formar 1. Portanto, 1 come 100. Quando se nós comêssemos das sementes, dos frutos, conforme a orientação do Gênesis de Deus, então haveria sobra de alimentos e não falta. Quando acumulam em celeiros, ai dos que acumulam em celeiros, diz o Senhor, os ratos comem nas grandes plantações nos celeiros, as pragas devoram, são mofos, são venenos que são passados para manter esse alimento ainda comestível, mas não mais saudável. Então o meu povo perece por causa da ganância de uns. Não é Deus, meu querido, que é culpado pela pobreza, como alguns querem dizer. Como é que Deus permite a miséria? Nós podemos falar muito sobre as acusações dos ateus e dos descrentes, quando nós vemos que é o livre-arbítrio, a ganância do homem, que vai terminar logo com a advertência que vamos ler em seguida. É esse jejum, essa oração, o cuidado de si mesmo em desrespeito às necessidades do próximo, que faz o colesterol, o triglicerídeos, o diabetes, as doenças que vêm da opulência. Enquanto que a miséria da África, dos países e lugares pobres, matam poucos. O excesso de alimento mata a muitos. É uma praga inerente em si mesmo. Veja então o verso 7. Não é partilhar a comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Não é para fechar o olho, a janela? Nós temos que enxergar a necessidade do nosso irmão. Se nós não conseguimos ver a necessidade, não as teremos atendendo o comando de Jesus: os pobres sempre tereis convosco. O que isso quer dizer? A pobreza está aí no mundo por culpa da ganância do homem, mas eles estão conosco para que nós os atendamos. Assim que Jesus fazia. Aí sim você clamará ao Senhor e ele responderá. Quando? Quando prontamente surgirá a sua cura. Aí sim a luz irromperá como a alvorada. Vamos ler o verso 8. Então, se nós alimentarmos o faminto, né? Verso 7. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. Estamos doentes? Com esse jejum que fazemos. Não um jejum para orar pedindo coisas para nós. O jejum abstendo-nos das bênçãos que Deus nos deu, da abastança, e repartindo, então vem a cura. Aqui a cura pode ser espiritual, pode ser simbólica, mas ela é muito real. Ela é muito da biologia, da nutrição. Quando você come demais, a obesidade, as doenças, as comorbidades vêm. Quando você reparte da sua comida, automaticamente você está se liberando das toxinas do excesso de alimentos e passa então a ter uma vida de cura mais saudável. É aqui a profecia se cumprindo, se mostrando na prática pela ciência. Como sempre, a palavra de Deus é verificável na prática. Aí sim, clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: aqui estou. Que maravilha nós podemos contar com Deus que está diante de nós. Mas quando nós estamos em pecado, esse mesmo Deus diz: Adão, onde estás? Agora, quando nós estamos praticando o bem, ele vem e está diante de nós para nos auxiliar nessa missão. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar,
Se com renúncia própria você beneficiar os famintos, renúncia própria. Não é para alimentar os famintos com o que sobra, não. É com renúncia, repartindo o que é do seu alimento. É tirar da mesa. Eu tirar dos meus filhos, dos cachorros, de tudo aquilo, porque nosso irmão é nosso irmão. Nós precisamos atendê-los em suas necessidades. Não viver para si, mas atender. Não foi assim que Jesus fez? Ele veio dos céus para nos atender. Agora queremos ser diferentes e ser chamados de cristãos? Estamos jejuando. Senhor, eu estou com um problema, eu preciso disso, daquilo, daquele outro. Olha para trás, você vai ver que a depressão e a tristeza vão sumindo quando você começa a trabalhar pelo bem do próximo. Não estou dizendo aqui que a depressão e a tristeza sejam falta de cristianismo ou falta de atenção para com o próximo. Mesmo porque muitas vezes é contemplando essas tragédias do mundo que nós entramos na depressão e na tristeza. Mas com toda certeza, quando nós dedicamos as nossas energias para atender ao próximo, Deus diz, estou aqui. É a promessa dele. E então nós começamos a vivenciar uma experiência nova, distribuir o pão. Profetas na Bíblia também entraram em depressão, Jonas. Mas por quê? Porque não foi lançado fogo dos céus. A sua palavra estava em jogo. Nós precisamos aprender mais do amor de Deus e da nossa missão em espelhar o caráter de Deus ao mundo. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, a sua noite será como o meio-dia. O Senhor guiará constantemente e satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Quando nós, portanto, como Jó, atendemos aos outros, Jó estava tomado de pragas, de doenças, tinha perdido tudo que tinha. E agora ele começou a orar por aqueles que praguejaram contra ele. Imediatamente, aqueles foram curados e ele foi restaurado. Foi naquele mesmo instante em que Deus devolveu a ele duplicadamente e até decupladamente as coisas que Satanás lhe havia tomado diante dos concílios dos céus. Os céus estão olhando e vendo a justiça e o amor de Deus caminhando na nossa direção. É um pensar e um sentir que nos leva a um elevado e uma nobre missão. Você quer ser justo diante do universo? Mateus capítulo 25, verso 40. Mateus capítulo 25, verso 40. O rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizesse. Aqui Jesus está dizendo que as pessoas estavam dizendo serem seus seguidores, o julgamento das nações, verso 31, quando o Filho do Homem vier em sua glória, em todos os anjos, assentar-se-á em seu trono de glória celestial. Verso 34, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, porque estarão separados uns à direita, outros perdidos à esquerda. Aos que estão à direita, os salvos, à sua direita, venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. A nossa salvação está reservada desde Adão. Desde quando o pecado entrou no mundo, nós temos essa promessa de redenção. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, com sede te demos de beber. Quando te vimos estrangeiro, te acolhemos, e necessitado de roupa, te vestimos. Quando te vimos enfermo e preso e fomos visitá-lo. Os santos não propagaram, não se exibiram, não se mostraram como benfeitores diante do mundo. Esses já receberam a recompensa. São as falsas ONGs, os falsos programas de assistência, as pessoas que estão buscando votos, buscando comemorações para si próprio. Esses vão dizer ao Senhor, eu fiz em teu nome. Mas aqui os santos não sabem que fizeram. Então o rei responderá, verso 40, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizestes. Um anjo pode estar passando a tua porta, um necessitado passando a tua porta, e você, puf, fechou a porta. Nós precisamos abrir o nosso coração, não a porta, entregar. Hoje temos insegurança, fica difícil abrir as portas de uma forma escancarada, mas precisamos partilhar o que está para dentro das nossas portas, levar até o mundo a recompensa
de Deus, mostrar as bênçãos que eles recebem através de nós. Não foi assim que Jesus fez? Ele multiplicou o pão e entregou para as pessoas. Também recebeu os pecadores e os publicanos em sua casa, como lemos ontem. Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns desses meus pequenos também a mim deixaram de fazê-lo. É uma dupla promessa. Você faz, fez a Deus. Não faz, é pecado, deixou de fazer a Deus. Aos criaturas amadas de Deus, ama a teu Deus sobre todas as coisas, atende-o. E ao teu próximo como a ti mesmo. Se não obedecermos esses mandamentos, que resumem os 10 mandamentos da lei de Deus, então estamos em pecado e Deus cobrará de nós: a mim não o fizestes. A esses irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. A escolha está em tuas mãos. Você escolhe a vida ou a perdição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas e vivas em abundância, segundo o que recomenda Tiago, o discípulo de Jesus, no capítulo 5, versos 1 a 6. Advertência aos ricos opressores. Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista que a desgraça que lhes sobrevirá, a riqueza de vocês apodreceu, as taças corroem as roupas, o ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês como o fogo que lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Um parêntese. Ouro enferrujado. Parei para pensar, o ouro não enferruja, é um metal nobre, ele não oxida. Não existe a possibilidade de um metal nobre como o ouro reagir quimicamente com oxigênio. Mas quando o ouro está contaminado, quer pela proximidade, ele se contaminou em contato com metais ferrosos, com cobre, com outros materiais, ou quando ele é falsificado, piorou ainda. Agora sim chegamos no cerne dessa mensagem. Quando o cristão é falsificado, está em contato com os desejos do mundo, então a ferrugem corrói, a traça corrói o seu sentido, o seu sentimento. A prata e o ouro de vocês enferrujaram, não eram puros, não vinham de Deus, não vinham de um sentimento nobre do Espírito Santo, da luz da palavra de Deus, da restauração de um Deus que remove o nosso coração. O fogo lhes devorará a carne, vocês acumularão bens nesses últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando dos prazeres, fartaram-se da comida em dias de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Esse mesmo verso que está em Tiago, capítulo 5, versos 1 a 6, que acabo de ler, está lá em Apocalipse. Tiago falou aqui o que João reproduziu da revelação de Jesus Cristo aos santos dos últimos dias, lá em Apocalipse capítulo 3, versos 17 e 18. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhes esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você tornará rico. Compre roupas brancas. A roupa branca é a justiça de Cristo. Viver como Ele. Então o ouro é a mensagem do Espírito Santo, a transformação, a palavra de Deus que nos transforma, para cobrir a sua vergonha e nudez. Então nós estamos agora não mais como pecadores diante do universo, mas revestidos da glória de Deus. O colírio, a palavra, o Espírito, fazendo com que os nossos olhos possam enxergar. Então, não estamos contemplando uma pirita. A pirita é o dióxido de ferro, é ali o enxofre reagindo com o ferro e formando uma pedra linda que parece ouro, reluzente ouro. É um ouro, você olha um ouro, mas as características dela não são idênticas ao do ouro puro. Assim é o cristão que vive em opulência diante desse mundo. Todos o aplaudem, ele é caridoso, ele faz boas obras, ele aparece e está então dizendo ao mundo das suas boas obras. A recompensa dele já está aqui na terra, mas a sua essência não é a essência de Cristo. Ele não traduziu as boas obras. São como aqueles que prometeram dar das suas riquezas e acabaram roubando o tesouro de Deus e foram amaldiçoados e mortos imediatamente por sua ganância. O dia do juízo vem e todos nós estamos diante de Deus como homens chamados por 1 Pedro 4, verso 8, quando vamos trazendo a finalização desse nosso tema. Veja o capítulo 4, verso 3. No passado vocês já
gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Verso 5. Contudo, eles terão que prestar contas àqueles que está pronto para julgar os vivos e os mortos. O dia do juízo vem e a opressão, os opressores serão julgados, mas os que não atenderem os oprimidos também. Veja o verso 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração, porque a comunhão nos transforma. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. A oração é a comunhão, é ouvir a palavra de Deus. E o verso 8 termina. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Noutra tradução, e acho interessante que se fale, encobre uma multidão de pecados. Ela encobre pecados do pecador que está diante de nós, porque nós, saciando a fome, evitamos que ele roube, que ele peque, que ele minta, mas também encobre os nossos pecados, porque é de uma multidão de boas obras que não seremos julgados pelas boas obras, mas com certeza um ser transformado é transformado à imagem e semelhança de Cristo, e Cristo praticava as boas obras. Você está assistindo Entendendo a Bíblia em Boa Companhia todos os dias no ar junto com você. Siga, compartilhe, divulgue esse programa, siga lá, põe o sininho, faça com que esse programa chegue ao mundo com relevância. E não perca diariamente 5 minutos, entende? Resume este programa em breves pinceladas para depois nos lançarmos a reflexão profunda no Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Que Deus te abençoe e faça de você, esse ser amado de Deus, um ouro para o mundo, a vitória em Cristo.